Graça e paz, irmãos. Estamos mais num momento missionário de missões mundiais e hoje nós estaremos falando sobre o testemunho do pastor Eli Costa e sua esposa Ana, que estão em Moçambique, no norte de Moçambique, juntamente com seu filho Samuel. O tema do nosso testemunho é o testemunho do arroz. O pastor Eli, juntamente com a missionária Ana, desenvolve ali no campo, em Moçambique, os projetos IAUME, que é evitando o casamento precoce. Tem também nesse projeto cestas básicas, futebol, corte e costura e ensinam também inglês. O pastor Eli, ele conta nesse testemunho que uma das suas maiores dificuldades era aprender a língua siaco, que era do povo Jauawa. Esses povos era nato daquele lugar. Porém, a língua mais falada é o português. Mas como há muitos dialetos, cerca de mais ou menos 43 línguas em Moçambique, ele gostaria de aprender. E esse era um grande desafio para o servo do Senhor. O norte de Moçambique, basicamente, é de povos muçulmanos. Povos que para nós são povos não alcançados. E nessa busca para um professor dessa língua siaco, eles encontraram o Senhor Santos, ou o irmão Santos, que hoje se tornou uma bênção na vida do pastor Eli e da irmã Ana. Com o passar do tempo, eles marcaram aquelas aulas para que eles pudessem aprender. Só que tinha também um outro desafio. Senhor Santos, ele era muçulmano, praticante, daquele que vai nas mesquitas, que é algo também muito comum naquele lugar. No seu testemunho, o pastor Eli fala que eles começaram as aulas com o professor Santos. E aos poucos, eles, como bons cristãos, foram também apresentando Jesus àquele Senhor. E Deus, a cada dia, abençoava os seus servos. Uma das características também do norte de Moçambique é que há 6 meses de chuva e 6 meses de seca. E os 6 meses de chuva é muito próspero. Porém, no período de seca, há muito sofrimento, há muita fome, porque como não se planta, também não tem que se colher. Então, o pastor, juntamente com a missionária, eles resolveram fazer cestas básicas para entregar a algumas famílias e fizeram cerca de mais ou menos 25 cestas. E graças às ofertas missionárias e às orações dos amigos de missões, esse trabalho e esse projeto pôde ser desenvolvido. Uma das famílias a serem abençoadas com as cestas básicas foi a do professor. Eles então colocaram naquela cesta alguns itens básicos, como macarrão, óleo, sal, açúcar, o arroz, sabão. E como é muito comum naquele lugar, as famílias são muito numerosas, cerca de mais ou menos 15 pessoas por famílias. Porque o povo moçambicano é tribal, né? Eles estão naquele processo da família estendida. Todos ajudam todos. O professor, ao receber aquela cesta, ele agradeceu e levou para a sua casa. Semanas depois, ele ligou para o pastor Eli desesperado e afoito, querendo saber qual a marca, qual o mercado que eles tinham comprado aquele arroz. Então, o pastor Eli, ele ficou meio preocupado que havia acontecido. E ele disse: papá, me explique direito o que está acontecendo, que é uma maneira deles se expressarem. Então, o professor Santos disse: papá, aquele arroz durou muito tempo e rendeu muito. Naquele momento, o pastor Eli ouviu de Deus a resposta, que aquele arroz havia sido multiplicado, porque Ele é o Deus que multiplica o nosso pão, o nosso peixe e o mesmo o arroz. E com essa palavra,
o professor Santos ficou admirado e ele passou então a conhecer o Deus que pode fazer muito em nossas vidas. Depois de algumas aulas, depois de alguns meses de aula, de aprender a língua siriaco, ele começou a conhecer a família do professor Santos e, para a glória de Deus e graças ao envolvimento de missões mundiais, ele se converteu e foi batizado com mais 18 irmãos. Atualmente, o professor Santos, juntamente com o pastor Eli, está na Igreja Batista de Lixinga, na província de Niassa. Que alegria, irmãos, é ver que Deus, ainda nos nossos dias, faz milagres. E está fazendo milagres no norte de Moçambique. A luta agora é que Santos, como ele era muçulmano, e é o primeiro a se converter na sua família, ele sofre com o abandono. Muitas vezes são expulsos da sua família. Então oremos por esses irmãos que têm se convertido ao Evangelho, como este jovem Santos. A pressão da família é muito grande, irmãos. Então oremos por eles. Vamos seguir, irmãos, vivendo no poder, no amor transformador de Deus em nossas vidas. Motivos de oração. Nossos motivos de oração são 3. As novas oportunidades de testemunhar sobre Deus aos muçulmanos no norte de Moçambique, a segurança aos ex-muçulmanos que decidiram seguir Jesus e o amadurecimento na fé do irmão Santos e tantos outros ex-muçulmanos. Oremos, irmãos, e tenhamos compaixão por essas vidas. Pai eterno, Pai amado, nós te agradecemos, Senhor Jesus, pela vida, Senhor Deus, dos teus servos, pastor Eli e a irmã Ana, Senhor, que estão no norte de Moçambique, levando a tua palavra aos irmãos não alcançados, Senhor. Nós queremos te rogar em nome de Jesus, que tu continue dando oportunidades, Senhor Deus, para que eles possam estar fazendo a tua obra, e que a tua palavra seja penetrante na vida, Senhor Deus, daqueles que os ouvem, Senhor Jesus. Te pedimos também, Senhor Deus, por Santos e por tantos outros irmãos, ó Deus, que são ex-muçulmanos. Dá sabedoria, dá entendimento, envolve com teu amor. E que eles entendam, Senhor Deus, a profundidade, Senhor Jesus, de te conhecer. Te pedimos, Pai, que as portas sejam abertas, que as barreiras sejam quebradas, Senhor, para que o teu nome seja levado até os confins da terra. Nós te pedimos a tua bênção mais uma vez por cada missionário da Junta de Missões Mundiais. Pedimos a tua graça em nome de Jesus. Amém.